Hello Crazy People, eu sou o Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. E no projeto As Vozes do Brasil, eu trago para vocês o cantor Paulo Sérgio. Aeromotocar, as vozes do Brasil. Eu já estou cansado de ouvir você dizer que não me quer. Paulo Sérgio de Macedo, mais conhecido como Paulo Sérgio, nasceu em Alegre, no estado do Espírito Santo, em 10 de março de 1944 e faleceu em São Paulo no dia 29 de julho de 1980. Paulo Sérgio foi cantor, compositor e também ator brasileiro, considerado um dos maiores artistas da música romântica do Brasil. Hoje, esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar. O cantor e compositor capixaba iniciou sua carreira em 1968 no Rio de Janeiro, lançando um compacto com seu sucesso, Última Canção. Esta é a última canção que eu faço pra você. O disco obteve sucesso imediato e vendeu 60 mil cópias em apenas 3 semanas, transformando seu intérprete num fenômeno de vendas. A despeito da curta carreira, Paulo Sérgio lançou 13 discos e algumas coletâneas, obtendo uma vendagem superior a 10 milhões de cópias em apenas 13 anos de carreira. Paulo Sérgio foi um cantor que nunca conheceu o fracasso e não teve fase de decadência. Ele teve uma morte prematura aos 36 anos em decorrência de um derrame cerebral. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. Primeiro filho do alfaiate Carlos de Macedo e de Hilda Paula de Macedo, Paulo Sérgio, se não tivesse manifestado desde cedo o intento de tornar-se músico profissional, talvez teria se realizado como alfaiate. Haja vista que aos 10 anos de idade frequentava a alfaiataria do pai, aprendendo os primeiros segredos da agulha e da tesoura. Porém, a veia artística já se desenhava cedo. Aos 6 anos de idade, quando em sua cidade natal, Alegre, no Espírito Santo, apareceram as caravanas de artistas de emissoras de rádio do Rio de Janeiro, Paulo Sérgio participou ao fim do espetáculo de um mini concurso de calouros. Foi escolhido o melhor dentre vários concorrentes, passando a ser requisitado como atração especial em todas as festinhas da sua cidade. Ao chegar no Rio de Janeiro, para onde a família se mudara em meados dos anos 50, a trajetória do menino Paulo ganhou uma nova conotação. Estudou no Colégio Pedro II e morava em Brás de Pina, na zona norte carioca, quando terminou o ginásio. Aos 15 anos foi trabalhar em uma loja no bairro de Bom Sucesso. Coincidência ou não, era uma loja de discos e eletrodomésticos chamada Casas Rei da Voz. Como tocava bem violão, logo os amigos o incentivaram e Paulo Sérgio começou a mostrar suas composições. Em 1967, uma nova e grande oportunidade de Paulo Sérgio surgiu quando um amigo seu foi convidado para realizar testes na gravadora Caravelli, do empresário Renato Gaetani. Paulo então prontificou-se a acompanhar o amigo ao violão que, infelizmente, não teve sorte. Porém, durante o teste, Álvaro Menezes, integrante do conjunto Os Selvagens e que era responsável por descobrir novos talentos da Jovem Guarda para a Caravelli, constatou que Paulo Sérgio também cantava e manifestou interesse em ouvir algumas de suas composições. Álvaro assegurou a Renato Gaetani, seu tio, que Paulo Sérgio seria sucesso absoluto e assim um contrato foi prontamente assinado. Mas o sucesso veio mesmo antes de gravar. Álvaro o levou várias vezes ao programa Haroldo de Andrade na TV Excelsior e o auditório vinha abaixo ao ouvi-lo cantar Benzinho, que ainda nem havia sido gravada. Benzinho, por que deixou-me assim? Após alguns dias, Paulo Sérgio gravou um compacto simples que continha as músicas Benzinho e Lagartixa. Entretanto, a sua afirmação definitiva deu-se com o lançamento, em 1968, do primeiro disco denominado Paulo Sérgio Volume 1, que, alavancado pelo grande sucesso Última Canção, vendeu mais de 800 mil cópias. Esta é a última canção que eu faço pra você. Paralelo ao sucesso meteórico de Paulo Sérgio, surgiu a acusação de que ele era um imitador do cantor Roberto Carlos, então ídolo inconteste da juventude, dada a semelhança de seu timbre vocal.
Como contrapartida, naquele mesmo ano, Roberto Carlos lançaria o álbum O Inimitável. Ainda em 1968, Paulo Sérgio se defende sobre as acusações de mero imitador e, em entrevista ao radialista Antônio Aguilar, admite ser fã de Roberto, que estava somente buscando seu lugar no cenário musical brasileiro e que seu timbre de voz ser parecido com o de Roberto Carlos era uma simples coincidência. Já no final da década de 1960, com o fim do movimento Jovem Guarda, foi contratado exclusivo por Silvio Santos para integrar o elenco fixo de cantores do extinto programa Os Galãs Cantam e Dançam. Apesar de nunca ter pisado no palco do programa Jovem Guarda, chegou a se apresentar com Roberto Carlos nos Galãs, pois Roberto, que na época não era contratado por nenhuma emissora, também era convidado de Silvio Santos. Do sucesso inicial advieram propostas para que Paulo Sérgio ingressasse numa grande gravadora. Em 1972, este assinaria um vultuoso contrato com a Copacabana, o qual, em razão das cifras envolvidas, foi considerado o maior acontecimento artístico daquele ano. Seguiram-se os sucessos no decorrer dos anos, como Desiludido, de Carlos Roberto. Estou aqui desiludido a procurar. Agora Quem Parte Sou Eu, composição de Demetrio. Agora quem parte sou eu tenho que. Índia, versão de José Fortuna. Índia, teus cabelos nos ombros caídos. Em 1974 nasce seu filho Rodrigo. E em 1975, Paulo Sérgio estoura com sucesso Quero Ver Você Feliz, dele mesmo e de Carlos Roberto, composta especialmente por conta do nascimento da criança. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. No dia 27 de julho de 1980, Paulo tem uma gravação agendada nos estúdios da TV Bandeirantes em São Paulo no programa Hora do Bolinha do apresentador Edson Cury. Paulo canta em playback 2 números de seus mais recentes discos e se retira dos palcos timidamente. Lá fora, na saída do Teatro Bandeirantes, acontece um incidente que for o pedestal para culminar em sua morte. Uma mulher, se dizendo fã do cantor, começa a xingar Paulo Sérgio e hostilizá-lo. Paulo procura ignorar o fato, afinal ele ainda teria mais 2 apresentações em circos diferentes para fazer. Ao arrancar com seu Camaro de cor gelo, a mulher, ainda disposta a atormentá-lo, joga uma pedra que quebra o para-brisa do seu carro. Já muito nervoso, Paulo sai do carro para avaliar o prejuízo até ser convencido por seus acompanhantes a esquecer o ocorrido e partir para os shows. É quando Paulo começa a se queixar de dores de cabeça, mas prefere não ir ao médico. Pede ao seu secretário que providencie analgésicos, toma 2 de uma só vez e parte para a primeira apresentação, que a faz completa. Na segunda apresentação, Paulo, ao cantar a 5ª música, pede desculpas ao público, diz estar se sentindo mal, com fortes dores de cabeça e que por isso irá se retirar do palco, mas que pretende terminar aquela apresentação numa próxima oportunidade. Aquela promessa jamais seria cumprida. Paulo já cai desmaiado e é levado às pressas até o já extinto Hospital Piratininga, na estrada de Itapecerica, zona sul de São Paulo. É encaminhado para o Hospital São Paulo, na região do Ibirapuera. Lá, entra em coma profundo e os médicos dizem que somente um milagre poderia salvar sua vida. Na tarde de terça-feira, 29 de julho de 1980, as condições clínicas de Paulo Sérgio se agravam ainda mais e os médicos constatam morte cerebral. Somente os aparelhos mantêm sua respiração e naquele momento sua morte seria apenas uma questão de horas. Às 20h30 chega ao fim sua agonia. Paulo Sérgio está morto. Paulo Sérgio foi um excelente cantor e compositor e muito mais teria a oferecer como artista se não fosse sua morte prematura. Apesar da efêmera carreira, Paulo Sérgio deixou uma vasta obra musical e esta merece para sempre ser lembrada. E no projeto As Vozes do Brasil de hoje, você conheceu um pouco da história do grande cantor Paulo Sérgio. Se você gostou, deixe o seu like e um comentário. Muito obrigado, thank you very much. Fui. Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim.